Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília, do dia 22 de abril de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês aqui dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, a abertura do mercado, a abertura Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente conectado e antenado com as oportunidades que podem vir a surgir no dia de hoje e também as informações que vão afetar e já estão mexendo com os nossos mercados, não só as coisas aqui nossas relativas aí à reforma da Previdência, mas também temos questões voltadas aí a impeachment de Trump, mercados europeus aí em stand-by, feriado, depois falam que o Brasil quer feriado pra caramba, né? O pessoal lá descansando na segunda-feira de Páscoa, também temos as questões asiáticas, commodities, tudo isso resumido e mastigado, meu amigo e minha amiga, para você, investidor e investidora do meu Brasil Varonil. Vamos juntos nesse momento, né? Agora não, nesse exato segundo, falar de mercado, sanar as suas dúvidas, coloque aí, obviamente, tudo que vira a sua mente, tudo que permeia, tudo que lhe deixa tenso, coloque, a gente esclarece aqui e vamos juntos rumo à nossa jornada pela liberdade financeira, muito mais do que independência, que o dinheiro lhe proporcione o que você realmente quer ser e fazer. Então vamos junto, vamos seguindo aqui o nosso barco bonito e adiante, beleza, galera? Grande Joãozão, bem-vindo, bom dia, meu amor, beleza? Aqui tá o áudio, tudo bem, som também tranquilo, e toda a galera, todos os grupos que se conectam aí, daqui do Facebook, no Márcio Lorega, que é onde a gente tem ao vivo aqui o Márcio Lorega no Facebook, as lives. Então, pessoal, Business Brasil, investidores mais, todos vocês, justamente, Rodrigão, não estão em um bom momento. Então, pode ser uma oportunidade para se olhar para o futuro, investimento a longo prazo. Mas a situação ficou bem complicada, né? Tá tenso o negócio, naufragando. Mas vamos com nossos co-irmãos também. Nós já passamos por momentos bravos, não tanto quanto eles, mas por momentos bravos. Vamos aí torcer para que pelo menos o futebol do Rio melhore, se brilhante. A gente tem um campeonato carioca mais disputado. Valorizar o título que a gente conquista, porque esse mais ou menos, vale pela brincadeira, mas título por título mesmo, brasileiro, Libertadores, Mundial, é outra conversa, Copa do Brasil. Mas vamos que vamos, galera, depois vamos para o momento esporte, senão já era, a resenha longa. Falando de mercado, de movimento, como é que as coisas estão rodando no mundo inteiro, o que a gente vai falar agora dos números, porque eles não mentem. Grande abraço, investidores, mais investidores, ficou bom, né? Investidores, mais um grande abraço para vocês. Vamos lá, pessoal. Índice futuro chegou a estar negativo, está numa briga entre o índice cheio e o mini índice. Índice cheio negativo 0,03, o mini índice 0,07 positivo. Márcio, o que isso quer dizer? Quer dizer bagunça, volatilidade, salseiro, nada definido. Porque a gente tem muitas informações, muitas mesmo. A gente está falando de semana de balanços relevantes nos Estados Unidos, que pipoca essa semana. Temos a semana de balanços realmente se iniciando aqui no Brasil. A gente tem aí as questões voltadas a possível impeachment de Trump, o que antes estava meio abandonado e tudo mais, reacendeu-se o fogo, e aí o negócio pode complicar para o lado dele um pouco mais, com aí as questões do relatório do Miller, que pode ter o Trump feito algum tipo de obstrução para que a justiça corresse aí, com as investigações e tudo mais. Então isso pode mexer e muito com os humores dos mercados mundiais. Então peço a vocês atenção demais com isso. Isso é algo que vai realmente, se correr, vai mexer muito com o humor, independente de ser bom ou não. Vai mexer muito no mercado. Mas a visão é positiva? Em questões aí de brigas, Estados Unidos e China, Europa, Estados Unidos, pode aliviar e poderia ter um viés positivo. E quem entra também precisa ser analisado para ver se realmente vai ter condições de tocar melhor a recuperação econômica, vai dar autonomia ao FED, tem diversos fatores. Então,
de cara, uma notícia que mexe um pouco, né, deixa o cenário um pouco tenso. E aí a gente vê os mercados norte-americanos, índices futuros por lá, negativos, S&P 500, seus 0,36% de baixa, o Dow 30, 0,37% de baixa, também Nasdaq batendo seus 0,53% de baixa. Márcio, estamos dizendo que é só por causa disso que o mercado norte-americano está com seus índices futuros negativos? Claro que não! A gente tem aí questões voltadas à Boeing, uma reportagem que foi divulgada lá no New York Times, falando com relatos de produção desleixada em relação às fábricas, o pessoal deixando detritos dentro dos aviões, pressão para que não seja denunciado violações, então isso também está bagunçando. A gente já viu quando a Boeing caiu pesado, né, da última vez por causa lá dos aviões do 737 MAX, o mercado norte-americano sofreu. Então a gente tem esse viés aí mais negativo voltado a essas questões também norte-americanas. E a gente também tem balanços por lá. Tem a Tesla que estava caindo no pré-market também, com relatos aí de um carro modelo S deles estacionados explodindo em Xangai. Então tem algumas coisas que estão meio complicadas para lá. E também os balanços, né? A gente vê aí algumas empresas com força que vão divulgar números e isso causa volatilidade. Vai ter, se não me engano, Exxon, vai ter Caterpillar, e vou ter alguns ativos relevantes aí que vão divulgar números. Também, falando de Europa, Márcio, Europa, tá uma doideira por lá? Não, porque estamos com feriado de segunda-feira de Páscoa por lá e praticamente os mercados todos europeus estão em stand-by, estão descansados, serenos, e aí somente amanhã eles voltam batente. Então, foco é Ásia, grande Nácia, seja bem-vinda aí à nossa abertura. Temos aí os mercados asiáticos na crista da onda, lembrando que Hang Seng Hong Kong está fechado por causa de feriado também, então Europa não roda, Hang Seng Hong Kong não roda, tivemos aí os mercados asiáticos somente Japão e China, e o negócio ficou o seguinte, de relevante, tá? Japão 0,14% de alta, enquanto China A50 2,71% de baixa, pessoal. Enquanto Xangai na China 1,70%. Então o cenário ficou ruim, mas ficou ruim. Por quê, Márcio? Me diga o que aconteceu para ficar tão complicado a China. Ficou aí com a maior queda nas últimas 4 semanas por causa dos problemas relativos aí às tensões com a política monetária. O que rolou? Ficaram tensos. Pode deixar que eu vou falar a respeito de Gafisa, Rodrigão. Deixa comigo. Valeu por ter colocado aí que a gente vai abordar. As declarações que levantaram os temores lá de que Pequim deve desacelerar o ritmo do afrouxamento monetário depois de alguns sinais de estabilização. Os economistas, os analistas lá chineses acreditam que é cedo demais, é precipitado tomar medidas já para reduzir a questão do afrouxamento monetário se as coisas ainda não estão rodando tão firmes e tão fortes. Grande Paulo, bom dia! Grande enciclopédia, grande garoto! Seja bem-vindo à nossa abertura, campeão. Então, vamos ver. A China disse que ainda vai manter o suporte para a economia, que ainda tem pressão de baixa, dificuldades após crescimento, mas eles vão procurar adotar um equilíbrio para estabilizar aí a questão do crescimento econômico e a questão das reformas e os controles de risco. E aí o mercado entendeu isso como tipo, caramba, os caras já estão pensando em desacelerar e o negócio nem está correndo, nada bom. E aí bateu-se uma bad trip, bateu uma tensão, um nervosismo, o pessoal realizou por lá e aí a gente viu o que viu. Falando de Estados Unidos, dos States e falando das questões voltadas aí à parte de commodities, a gente está vendo um auê, principalmente com relação ao barril do petróleo. É para ficar esperto e atento. A gente viu o petróleo dar uma corrida por causa de notícias relativas aos Estados Unidos querendo dar uma apertada nos waivers, que são aquelas políticas que eles voltaram a trazer algumas isenções a alguns países, principalmente China e Índia, que acabam importando bastante petróleo com relação ao Irã, estão querendo cortar essas isenções e isso aí tem China negociando, aí Índia também correndo atrás. Se voltar a impor realmente as sanções para exportação de petróleo, a gente deve ver o aumento de pressão diretamente lá no barril de petróleo, e aí não tem jeito, o petróleo dispara. É algo que está permeando a mente dos investidores aí. E só para vocês terem uma ideia, eles devem anunciar hoje,
essa questão aí de encerrar aquele período de isenção, as sanções que foram movidas. E aí, meu amigo, isso aí vai ser lá para o dia 2 de maio, mas já está, né, causando aquela precipitação nesse fluxo. Vamos ficar esperto, vamos ficar atento. Tem outros fatores, óbvio, tem a OPEP, né, dando aquela secada, tem as questões relativas à Venezuela, mas já é um primeiro anúncio e o negócio fica complicado. Só para vocês terem uma ideia, a gente já viu recentemente, no início do ano, barril do petróleo, referência, estou falando Brent, referência da Inglaterra, referência global, ele começou praticamente no final do ano, ele estava ali na faixa de $50. Hoje, ele está subindo, né, no preço, na cotação desse exato momento, $73,74, 2,47 de alta. A gente está falando de quase $25 de alta nesse período. Grande Vazona, seja bem-vinda, um beijo no seu coração. Obrigado pela participação. Bem, amigos, especial para você. E há 2 anos, só para vocês terem uma ideia, a gente já tinha visto o petróleo Brent na casa de $30. E ele continuava abaixo de 50 até julho do ano passado, quando rompeu. Então, tem muita coisa para correr. Falando já que a gente começou a abordar as commodities, vamos falar delas, galera. 9h58, faltando 2 minutinhos para abrir. E a gente vai trazer a abordagem gráfica também, porque é muita notícia, estou procurando compilar ao máximo para vocês. Falando aí de ouro, ouro nesse momento $1.278,75, 0,22% de alta. Já falei do petróleo tipo Brent, vamos falar do WTI, referência nos Estados Unidos, $65,57, 2,33% de alta. Pode vir a afetar a Petrobras. Só tem alguns outros fatores a serem discutidos, a gente vai falar também. Falando de dólar, 0,01 de baixa, entrando na seara de Forex e criptomoedas, 3,9251. Bitcoin, $5.331, zeradinho aí, 1,03% de alta. Ele está recuperando, está caminhando, se mantendo aí bem acima da região de 5.000, já abrindo uma distância e já olhando os $5.500. Vamos ver se vai manter esse fôlego e essa firmeza. Com relação a minério de ferro, 1,26 de alta, minério de ferro lá na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, fechou no campo positivo, deu uma subidinha aí, foi aos 627 yuans por tonelada. Grande Milton, bem-vindo também. Então, nesse ponto, a gente já abordou o cenário internacional, já falamos das commodities, já falamos de algumas coisas dos Estados Unidos, coisas de China agora. Vamos para cá. Vamos falar de Brasil, pessoal. Falando de Brasil, a gente tem aí as oscilações todas, a expectativa relativa à CCJ, votando a admissibilidade. Vamos ver que as coisas vão, né, se elas vão rodar. Obrigado, Milton. Tendo dúvida, fique extremamente à vontade aí, colocar os seus comentários, sanar suas dúvidas. Beleza, campeão? Vamos lá, Paulão. O Brent indo para as alturas, fico na dúvida se saio ou não saio da grande Enalta. Com relação aí à Enalta, isso causa realmente uma tensão, a princípio positiva, né? Não tem jeito, a galera vai tentar antecipar um pouco esse fluxo. E graficamente eu vou lhe dar algumas informações também gráficas já. Magnânimo Paulo, meu querido. Mercado passando a ficar aí ligeiramente seu índice futuro positivo, tá? O leilão Petrobras 27,75, só para vocês terem uma ideia. Tem questões aí voltadas Petrobras para privatização, Bolsonaro falando que simpatiza com a ideia. Finalmente foi revelado o outro ativo, estavam especulando que era o Banco do Brasil, mas é Correios, para vir aí as questões de ser privatizado. Então, a gente já vem aí praticamente esse final de semana, serviu para dirimir algumas dúvidas, sanar algumas questões, trazer um pouco mais de claridade. O cenário que vinha se falando que estava bom, mas o pessoal estava um pouco mais tenso, reticente, querendo saber mais detalhes. Tem essa questão de reforma da Previdência para ser votada amanhã, o pessoal está de olho. Já vimos também Maia falar que espera que a instalação da comissão especial aconteça 7 de maio, né? Então ainda tem um prazo aí vamos ver se vai ser rápido ou não. Essa celeridade lá na comissão especial pode acelerar o processo, pode vir a ser votado ainda no meio desse ano, se realmente o pessoal tiver boa vontade e disposição. Se não tiver, aí vai ficar lá para o segundo semestre
e aí vamos ter mais especulações, mais cenário modorrento. Então, quanto mais rápido isso for, melhor pode ser o viés para o nosso mercado de ações. Com relação também a Guedes e o Maia, eles se juntaram no coro falando que vão buscar um tri realmente, pode ter alguns cortes, mas a síntese que eles estão prevendo realmente um tri em 10 anos, e não estou abrindo mão disso, e até enfrentando alguns analistas de mercado, analistas de instituições financeiras que já vinham cortando estimativas de casa de análise, botando as estimativas para baixo, para que ficasse a economia em 500 a 600 bi. Estão falando que não considera essa expectativa, que vai ser mais, estão desafiando, tipo, vocês vão ver, estão pagando para ver, então vocês vão receber isso mais à frente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Até o presente momento não tem tanta firmeza assim para isso, eles não têm tanta disposição, não demonstraram tanta coisa assim, mas vamos ver. Nada como um tempo, e vai que as coisas aceleram agora, o processo corre, para a gente ver esse cenário realmente melhorar. Vamos ver, vamos dar um look aí, vamos dar uma aguardada. Com relação aí a alguns ativos, algumas empresas, só para a gente dar uma fechada lá nos Estados Unidos, busquei aqui a informação para trazer para vocês. São muitas empresas, tá? A gente tem a Halliburton e Kimberly-Clark, que vão divulgar antes da abertura do mercado os números hoje. Então, de olho, o Whirlpool também, que deve falar isso no fechamento. E das mais relevantes, a gente viu, óbvio, as empresas que divulgaram resultados semana passada vieram com resultados aí melhores do que o esperado na média. Então, tem-se a expectativa de que esses números possam melhorar as bolsas norte-americanas. Mas vamos ver, a questão lá do impeachment do Trump, o problema com a Boeing, está pesando nesse início de mercado lá. Também aí ao longo da semana, como eu falei, Caterpillar, a gente tem Microsoft, tem Intel, olho na Nasdaq, Starbucks também ficar de olho, além da Boeing na crista da onda e eBay, Coca-Cola também, tudo essa semana, molezinha, tranquilo. A gente aqui também não está longe disso, já tinha comentado na sexta-feira com vocês os números das empresas. A gente vai ter aí Bradesco das relevantes, vamos ter também Renner, Localiza, tem aí também Ipera, então temos alguns ativos aí que pertencem ao índice que podem trazer aí uma movimentação. Principalmente o Bradesco, o pessoal vai ficar bem de olho no balanço do Bradescão que vai ser divulgado. Falando agora de mercado e partes gráficas, vamos diretamente aqui falar de Ibov, a gente adentra em Gafisa, se vocês tiverem outros ativos, falar de Enalta também. Ibovespa 94.460, 0,12 de baixa, 10 horas e 4 minutos. Então a gente tem um índice que precisa, tá? Aí não é Márcio Orega falando, não, isso aqui é mercado, isso aqui são as médias, precisa realmente romper a região de 95.200, 95,5, para a gente sair dessa zona congestionada e aí engatar um potencial de melhora acima, tá? Para 96.200, depois 96.700, 97.200, 97.700, 97.800, beleza? Ponta de baixo, a gente tem uns ajustezinhos aí um pouquinho mais chatinhos com relação às médias de 20 e de 8. Média de 20 está em 94.800, média de 8 em 94.100. O mercado está querendo abrir aí dentro dessa margem, ou seja, arranjamos um suporte em região de 94.100, média de 8, começando a tentar segurar a onda. Se perder esse suporte, 97.300, 93.700, 93.100 e depois 92,5. Perdeu 92,5, a gente vai ter, infelizmente, aquela descida de ladeira para 91.900 e aí depois 91.500, que é o último fundo que a gente teve recente, lá de 28 de março, praticamente vai fazer um mês aí já. Então esses são os pontos de Ibov para você monitorar. Dentro dessa margem entre 94.100 e 95.100, galera, espera, aguarda, sinceramente. Você não ficar naquele esquema de vai, não vou entrar, e o negócio perde, rompe a resistência, daqui a pouco cai, ou então ele perde o suporte e recupera. Espera um pouco, mais prudente. Principalmente que a gente está falando de segunda-feira, início de formação de suporte e resistência dos ativos, mercado vai pisando aqui, vai olhando ali, então segura um pouquinho a onda para você ficar atento. Então, e evitar, principalmente, que sua relação risco-retorno vá para o espaço e você fique aí chupando o dedo já no início da semana. Então, não vale a pena, beleza? Falando de Gafisa, grande Rodrigo que solicitou, Gafisa está o seguinte,
6,47 o fundo dela, 6,46. Perdeu essa margem, vai fazer o quê, Marcião? Vai querer descer a ladeira. Vai querer descer a ladeira para a região ali de 6,33. Depois, perdido aí 6,30, vai buscar 6,17, 6,20. E no pior cenário, voltar aí fundão, né, o Fibonacci traçado ali na região entre 5,90 e 6 reais, tá? Pode ser até um pouquinho acima de 6 ali, 6,5, mas esse é o ponto que ela pode atingir. Então, atenção, não demonstrou sinal de fundo até o momento, né? Então, perdeu 6,46, vai querer desencadear mais quedas. Para cima, Márcio, olha para cima, pelo amor de Deus. Fala, vamos lá. Passando de 6,60, a gente ganha um pouquinho mais de fôlego para buscar 6,70, 6,80. A gente pode começar aos 6,85 para ser mais preciso. A gente pode olhar um pouquinho ali à disposição para ela voltar a caminhar próxima de 7 reais. E aí a gente vai aguardar média de 8, que está em 7,28, está distante, né? Mas se der uma corrida de louco, alguma coisa sensacional, pode voltar ali. Mas é o ajuste ainda da média de 8 descendo. Por aí a gente vai buscar esse toque, se recuperar isso tudo. Vejo ali que aconteça nessa região de 7 reais até uma nova definição. Beleza? Então esse é o ponto aí para você monitorar em Gafisa. Mais para baixo o olho a princípio do que para cima. Caso sustente esses 6,47, 6,46, aí com uma figura de reversão dentro do gráfico intradiário pode gerar uma oportunidade. Mas eu peço um pouco de cautela nesta manhã, beleza? E falando de Enalta de Queiroz Galvão, vamos lá com a digníssima, ela batendo aí já com seus descontos voltados aí aos dividendos, tudo que tem direito. Ela no momento R$ 13,59, tá caindo 1,9 e média de 200 dela tá em R$ 13,04, Paulão. Então tá com mais cara de querer buscar a média de 200 do que querer recuperar. Ela que já com seus preços arrumados, já ajustados, ela no fundão fez R$ 12,88 dia 17 de abril. Então vamos ver, caso consiga aguentar o tranco, caso esses 13,50 sejam suficientes como suporte, ela poderia voltar no seu melhor momento até a média de 8, tá lá em R$ 14,30, né? Mas precisaria passar de algumas barreiras antes. A primeira delas é a região dos R$ 13,85, R$ 13,90, que foi a abertura e a máxima do dia, para depois ela caminhar rumo à média de 8. Beleza? Falando aí de Petrobras, ativo indo seus trabalhos na oscilação bonita. Bom dia, tio Paulo, bem-vindo à nossa abertura. Beijo no seu coração. Petrobras 27,63, sambando, né? Tá dando uma sambadinha ali dentro da margem, perdendo 27,60. O ativo pode buscar bem curtinho, tá? 27,50, 27,47. E depois 27,30, perdeu 27,30, vai buscar 27,16, onde está a média de 8. Para cima, resistência em 27,81, rompida essa marca, a gente vai em direção aos R$ 28,00, depois R$ 28,30. Então, essas são as marcações, o mercado está bem confuso. Mais uma vez eu peço para vocês segurarem um pouco a onda nesse início de trabalho do dia. Vamos falar do ativo que está com a maior alta aí no nosso índice Bovespa até o momento. Vamos falar dela, JBS, galera. JBS, R$ 18,62. Ela que abriu coladinha na média de 8 lá e 18,12. A mínima, ela abriu 18,20, fez 18,11 e correu já, deu uma disparadinha considerável, mas precisa romper 18,70 para buscar aí os 19,15, 19,13, pelo menos. Rompeu essa região, 19,30, 19,50. Show de bola, parte de baixo, voltou, perdeu o seu suporte ali de 18,11, pode desencadear um processinho de queda um pouquinho mais chatinho. Primeiro bem fraquinho, tá? 17,85, 17,90. Mas depois o negócio poderia acelerar para 17,50 e levar esse ativo, se quisesse uma realização um pouco mais pesada, até 17,30. Grande Cisa! Bem-vindo também à abertura. Então, esses são os pontos para você olhar. E uma baixa do Ibov até o momento, vamos falar dela. Lojas Renner, R$ 41,68, oscilando para chuchu. A máxima dela abriu a 42, fez a máxima em 42,34,
já fez mínimo em 40,86, vai deixando figura de potencial reversão para alta dessa tendência que estava pesada de baixa e está se mostrando aí querendo romper a máxima do dia, querendo romper os 42,34, vai para onde? 42,40, onde está a média de 20 no gráfico diário. E aí passou dessa margem, a gente tem um pouco mais de fôlego e potencial fluxo para correr em direção aí a 42,95 e depois pode chegar até 43,50. Parte de baixo, perdeu novamente aos 41,60, vai querer voltar para os 40,86, 40,90, onde foi o fundo dela do dia de hoje. Beleza? Então, galera, eram essas informações para trazer. Não encerrei ainda não, que eu tenho que falar aqui, é coisa pra caramba como eu falei para vocês, mas a gente procura resumir. Falar de gráfica entrando aqui no Boletim Focus, que também deixou o mercado um pouco tenso, eu tenho que trazer essa informação para vocês. Os economistas aí, os top 5, a galera que mais acerta, suas previsões para a economia brasileira, deram uma pancada com relação ao PIB nosso, crescimento da economia para esse ano. Deu uma despencada de 1,95 para 1,71. Então, a gente viu aí cair forte na semana passada e no início do ano os economistas esperavam que fosse 2,53. Só para vocês terem uma ideia, é a 8ª vez seguida que as perspectivas de crescimento para a nossa economia são revisadas para baixo. Então, estamos falando já de 1,71% de PIB para esse ano. Pesada a queda, então é algo para se olhar. Isso também, tá? Vamos ser bem diretos e sinceros, pode mudar rápido. Questões de reforma da Previdência sendo aprovada rápido, algumas outras coisas. Isso é o sentimento, isso é o emocional. Eles vão falar que é racional, mas é um pouco também no emocional. E algumas previsões mais pessimistas colocadas à tona para agora, que isso pode ser revertido. Não é nada desesperador, mas o mercado vive de momento e isso é importante para vocês ficarem antenados. Para 2020, a expectativa de crescimento da economia também foi reduzida, saiu de 2,58 para 2,50. Com relação ao IPCA, saiu de 4,03 para 4 nas expectativas e mediana no top 5 aí variou para baixo de 4 para 3,99. E as outras informações todas permaneceram. Questão da Selic em 6,5, dólar para o final do ano 3,75. Então, estamos aí na mesma caminhada. Deixa eu ver. Não, o dólar saiu, foi estimado em 3,75 contra 3,70. O dólar subiu. Então, temos previsão de dólar subindo e aí a questão da taxa de juros se mantendo em 6,5 ainda para esse ano. Isso aí foram as mais relevantes informações. É a questão principalmente do PIB que foi revisado para baixo. Galera, eram essas informações realmente para trazer. Agora sim, vão para o mercado. Atenção com os números que eu falei para vocês. Gratidão pela participação de todos vocês. E já deixo aberto o convite para o nosso fechamento. 5h30 ali, a gente começa abordando o que rolou de mais relevante no dia de hoje. Atenção para você ao longo do dia. É um dia bem volátil. Amanhã que a gente vai ter definição, então a gente ainda pode viver um pouquinho do salseiro das últimas 2 semanas hoje, né? Formação de suporte, resistência, como eu comentei com vocês. Atenção, olho no lance, tá? Não deixe o seu mental te sabotar. Espera, fica sereno. Paciência é uma das grandes virtudes nesse mercado para você esperar o momento certo, entrar numa boa, com uma relação risco-retorno interessante, atrativa, e mesmo que você dê um stop, a perda é pequena e quando você tiver um ganho, o ganho é legal. Isso aqui é bacana, ter uma relação positiva de risco-retorno. Beleza? Então, grande abraço para vocês, excelente dia, bons trades e até já já. Tchau!